bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por sintonizar o nosso programa. Bem-vindos a mais um programa da série de estudos sobre a oração. Queremos agradecer àqueles que nos escreveram. Se você não o fez, talvez possa considerar fazê-lo hoje. Escreva-nos. É sempre muito bom receber a sua correspondência, receber o seu e-mail. Hoje vamos estudar a oração mais conhecida em todo o mundo, a oração do Pai Nosso. Mas antes, vamos buscar a Deus em oração. Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Te agradecemos pelo privilégio de estudar a tua palavra. Senhor, que este programa possa abençoar a vida dos nossos ouvintes. Abençoe aqueles, Senhor, que estão sem direção, estão perdidos. Que o Espírito Santo possa tocar nesses corações e que hoje venham a aceitar a Cristo Jesus como Salvador. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A oração do Pai Nosso. Em seus ensinamentos, o Senhor Jesus advertiu sobre o perigo de orar para ser ouvido pelos homens. Mateus 6, versículo 5. Também em Mateus 23, ele falou do perigo da hipocrisia na oração. Em Mateus 23, 14, Jesus disse: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. A palavra pretexto vem da palavra grega prófasis, que significa dissimulação. Sugere o fato de mostrar algo para esconder o que é verdadeiro, ou ocultar as reais motivações. Este é o terrível ato de orar tentando encobrir algum pecado. Assim, vemos que a oração pode se tornar um pretexto ou uma dissimulação para ocultar o verdadeiro homem. Agora, o perigo deste tipo de oração é tão sutil que nós, os cristãos, devemos estar sempre atentos para não agirmos assim. O Senhor Jesus também tinha algo a dizer sobre as longas orações. A mesma passagem fala das pessoas que fazem prolongadas orações. Há pessoas que dão grande importância a longas orações e nos levam a crer que o cristão é mais santo quando passa a maior parte do tempo ajoelhado orando. Portanto, podemos pensar que o caminho para se tornar um grande cristão é manter nossos olhos no relógio, para que possamos controlar quanto tempo passamos em oração. Sinceramente, eu questiono as orações públicas que são longas. A oração em Mateus 6, 9 a 13 contém apenas 26 palavras. E há uma vasta gama de verdades comprimidas nessas poucas palavras. Em uma conferência bíblica da qual participei, o diretor chamou um homem para dar graças pela refeição antes de comer. Ele disse: Irmão, por favor, pode dar graças pelo alimento? Que oração! A oração daquele irmão me levou a uma jornada do Egito a Canaã. Quando finalmente chegou a Canaã, a comida na mesa já estava fria. E no processo, o homem se esqueceu de agradecer a Deus pelo alimento. Em nenhum momento ele agradeceu a Deus pela comida. E eu comecei a me perguntar se o irmão se aproveitou da situação para colocar em dia as suas orações. Ele fez em público algo que poderia e deveria ter feito em privado. Eu não estou julgando o irmão, mas eu faço este comentário para que você considere este aspecto em suas orações. Agora, com muita sinceridade, quando me pedem para agradecer a Deus pelo alimento em uma conferência e eu estou na presença dos outros, o que eu faço é exatamente isso. Dou graças a Deus pelo alimento e ponto. Eu tenho meu tempo pessoal de oração pelos meus amigos missionários, eu tenho tempo para orar pela minha nação, pelos seus líderes. Outras vezes eu oro pela minha família, mas quando me pedem para agradecer a Deus pelos alimentos na mesa, este não é o momento de fazer uma oração longa, e as pessoas que fazem isso me dão a ideia de que estão tentando impressionar. Bom, vamos voltar para o que o Senhor nos ensinou nesta oração, que é um dos aspectos mais importantes da nossa vida cristã. Quando o homem fala com Deus, creio que está envolvido na atividade mais difícil da alma humana.
A maioria das coisas que fazemos na vida cristã é mais simples do que a oração. Não é difícil dar do meu tempo para alguém se eu tiver tempo para fazer isso. Não é difícil dar dinheiro se eu tiver, nem pregar um sermão se eu preparei esse sermão e tenho algo para dizer. Mas a oração, que é falar com Deus, é o teste final. Não creio que o objetivo do nosso Senhor era nos dar uma oração para ser recitada por seus seguidores. Na oração do Pai Nosso, Jesus não disse, recitem estas palavras. Mas em Mateus 6:9 ele disse, portanto vós orareis assim. É muito claro que ele estava apresentando um modelo de como orar e pelo que orar. Não temos aqui 26 palavras para serem memorizadas e recitadas. Não estou dizendo que não devemos memorizar e recitar esses 5 versículos das Escrituras. Estou simplesmente dizendo que não era esse o objetivo principal do nosso Senhor. O que temos aqui na oração chamada O Pai Nosso é um modelo das nossas orações, que contém certos princípios. O que devemos fazer é aceitar os princípios e aplicá-los às nossas próprias vidas, em nossa própria experiência. As palavras que usamos em nossas orações podem variar muito, mas os princípios nunca mudam. Se eu quiser que minhas orações sejam aceitáveis diante de Deus, então devo seguir os princípios bíblicos. Vamos então estudar o Pai Nosso. Esta oração contém 6 pedidos. Os 3 primeiros dizem respeito a Deus e sua glória. Os últimos 3 dizem respeito ao homem e suas necessidades. Esta é a ordem certa para orar corretamente. E isso não pode ser invertido, pois na verdadeira oração, Deus e sua glória reivindicam a máxima prioridade. O egoísmo e o egocentrismo ficam de fora. Tudo que o cristão faz deve ser para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, versículo 31 diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A oração é a prática mais importante do cristão. E na sua vida de oração, a glória de Deus deve estar em primeiro lugar. Quero que observem a prioridade de Deus nesta oração. Mateus 6, versículos 9 e 10. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Depois de colocar Deus em primeiro lugar, vemos a pobreza do homem, a partir do versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, e não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Aqui podemos ver que não estamos em primeiro lugar na oração. Deus é aquele que ocupa o primeiro lugar, a sua glória, a sua vontade. Deus em primeiro lugar, e depois a oração se refere ao homem e suas necessidades. Antes de estudar os pedidos em detalhes, gostaria de dar uma visão geral de toda a oração. Bênçãos relacionadas à natureza de Deus. A primeira tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Pai nosso que estais no céu. A segunda tem a ver com a nossa reverência a Deus. Santificado seja o teu nome. A terceira diz respeito à nossa submissão a Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E depois vemos pedidos relacionados às necessidades do homem. O primeiro é um pedido de provisão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Em segundo, há um pedido de perdão. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E em terceiro lugar, um pedido de proteção. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Agora, vamos estudá-los em ordem. Primeiro, os pedidos que dizem respeito à natureza de Deus. O primeiro pedido refere-se ao nosso relacionamento com Deus. Pai nosso que estais nos céus. Este convite à oração nos diz que toda oração a Deus é baseada em um relacionamento correto com Ele. A oração é para a família de Deus, na qual Deus é o Pai. Ninguém, exceto seus filhos, pode chamá-lo de Pai. Deus é o seu Pai? Alguns de vocês podem considerar esta pergunta desnecessária, respondendo que Deus é o Pai de toda a humanidade. Bem, se esse é o seu entendimento de Deus e sua relação com a raça humana, você está apenas certo em parte. Em seu sermão no Areópago, Paulo disse que somos geração de Deus. Atos 17, versículo 28. Paulo estava falando apenas do relacionamento de Deus com o homem como seu criador.
Malaquias também destaca essa relação em Malaquias, capítulo 2, versículo 10. Mas o homem não é agora o que ele era quando Deus o criou. Jesus disse a alguns líderes religiosos de seus dias: vós tendes por pai ao diabo. João 8, versículo 44. Como podemos ver, a palavra pai denota paternidade, e neste caso refere-se ao novo nascimento. E sem este nascimento espiritual, que é do alto, ninguém pode entrar na família de Deus, conforme João 3, versículo 5. É por isso que Jesus disse que temos de nascer de novo. A necessidade do segundo nascimento surge do fato de que todos os descendentes de Adão nasceram em pecado. No Salmo 51, versículo 5, Davi disse: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Romanos 5, versículo 12 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Assim vemos que o segundo nascimento ocorre quando um pecador confia em Cristo para a salvação. Em Gálatas 3, versículo 26, Paulo escreveu para os que receberam a Cristo: porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia não sustém a ideia liberal da paternidade universal de Deus. A Bíblia simplesmente não ensina isso. Para os religiosos de sua época, Jesus disse: vós tendes por pai ao diabo. Essa era a multidão que ia à sinagoga, mas não se curvava ao senhorio de Jesus Cristo. O verdadeiro significado da palavra pai está na oração do nosso Senhor no Getsêmani, quando ele disse: Abba, Pai. Marcos 14, versículo 36. A propósito, Paulo usou a palavra Abba 2 vezes quando nos desafiou a orar. Esta palavra era usada por criancinhas quando se dirigiam ao seu pai. Ela nos mostra que devemos nos aproximar de Deus com a confiança de uma criança em seu pai, a quem conhece e ama e também em quem confia. Aqui, então, encontramos intimidade. O que estamos dizendo é que a pessoa que ora deve ter uma relação correta, direta e íntima com Deus. Se Deus não é o seu pai, então que sentido faz chamá-lo de pai? Então, deixe-me perguntar uma coisa. Você já nasceu de novo? Você já aceitou a Cristo Jesus como seu Salvador pessoal? Você sabe o que significa ser salvo, ser perdoado de seus pecados e ser lavado no sangue de Cristo? Se assim for, Deus é o seu Pai, e você tem o direito de achegar-se a Ele em oração. Mas, amigo, se você ainda não foi salvo, se você não nasceu de novo, não tem sentido chamar Deus de Pai, porque a sua oração não passará do teto. O nosso relacionamento com Deus é a primeira condição para uma vida de oração vitoriosa. O segundo princípio na oração do Pai Nosso tem a ver com a nossa reverência a Deus. Na oração nós temos estas palavras: santificado seja o teu nome. A palavra santificar significa reverenciar. No Novo Testamento, esta palavra é usada somente em referência ao nome de Deus. Aparece em Mateus 6, versículo 9, e em Lucas 6, versículo 2. Traduções modernas da Bíblia, às vezes, não acertam o verdadeiro significado e oferecem substitutos para ela. Mas, na realidade, não há outra palavra mais apropriada do que santificado. As palavras adorado e honrado são boas palavras, mas eu prefiro santificado. Nada que você possa fazer ou dizer pode acrescentar algo à santidade do nome de Deus. E por quê? Porque o nome de Deus o representa. E ele é supremo e perfeitamente santo. É um ato de irreverência duvidar de Deus, desconfiar de Deus ou degradar o seu nome. Incomoda profundamente ouvir pessoas tomando o nome de Deus em vão. Mesmo cristãos professos, por vezes, usam meu Deus ou pelo amor de Deus para expressarem seus sentimentos. Para mim, isto é profano. Aprenda a reverenciar o nome de Deus, amigo. Nestes tempos tem surgido uma forma leviana de se aproximar de Deus. Frequentemente, até mesmo nos círculos cristãos, o nome de Deus não é tratado com santidade. Não é reverenciado e às vezes temo que muitos cristãos nunca tenham aprendido que o nome de Deus expressa a sua santidade, seu caráter, quem ele é. Eu tenho visto uma crescente irreverência tanto em referências diretas como indiretas em relação a Deus. Milhões de pessoas, dia após dia, recitam estas palavras: santificado seja o teu nome.
mas elas não estão conscientes do fato de que esse nome é uma referência ao próprio Deus, a seus atributos, às suas atitudes e ações. Agrada a Deus, o Criador do céu e da terra, dos homens e dos anjos, revelar-se de diversas maneiras. Deus se manifesta por meio da criação. Salmo 19, versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das tuas mãos. Deus também se revela nas Escrituras e em Cristo Jesus, mas também Deus se faz conhecer através de muitos nomes e títulos. Portanto, nós, cristãos, temos a obrigação de dar-lhe a reverência que ele merece. Se nós mostrarmos falta de respeito em relação ao nome de Deus, isto mostra a falta de reverência à sua pessoa. O nome de Deus nunca deve ser profanado. Profanar significa desonrar. Qualquer pessoa que desonra o nome de Deus está cometendo pecado. Geralmente, tais palavras profanas são ditas por homens na rua. No entanto, concordo com algo dito pelo Dr. Morgan, que disse: tenho mais medo da blasfêmia no santuário do que a blasfêmia na rua. Sim, querido amigos, é ainda mais trágico quando homens e mulheres vão para a casa de Deus adorar e cantar o seu santo nome, mas fazem isso apenas com os seus lábios, enquanto o seu coração não está limpo. O nome de Deus deve ser sempre louvado na adoração pública, nas orações, nas canções, na recitação dos credos, mas se a maneira externa com que fazemos isso não representa o verdadeiro espírito dos nossos corações, falhamos em santificar o seu nome. Santificado seja o teu nome. Devemos santificar o nome de Deus em nosso comportamento diário. Se o nosso comportamento não traz honra a Deus, então estamos falhando. Você pode parar e recitar esta oração todos os domingos, sua vida inteira, e depois acabar no inferno. O nome de Deus deve ser santificado em nós, deve ser considerado santo em nossos pensamentos, em nossas palavras e também nos nossos atos. Não faz sentido recitar esta oração se a nossa vida não dá testemunho da nossa fé e do nosso amor a Ele. Que este pedido seja um desafio para um comprometimento total com Deus, o Pai, com Jesus, o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Em terceiro lugar, vamos estudar a nossa submissão a Deus. Neste modelo para uma oração bem-sucedida, temos as palavras: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Existem dois reinos no mundo, que são rivais, o reino de Deus e o de Satanás. As pessoas que pertencem ao reino de Satanás são lideradas por ele, mas os filhos de Deus estão sujeitos ao reino de Deus. Quando um filho do diabo se torna filho de Deus, passa de um reino para o outro. Paulo agradeceu a Deus dizendo: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, versículo 13. Em certo sentido, particularmente no Novo Testamento, o reino é definido como uma realidade presente. Jesus disse em Lucas 17, versículo 21, eis que o reino de Deus está entre vós. Na verdade, o reino de Deus está em todas as esferas sobre as quais ele governa. Se estamos comprometidos diante de Deus para glorificá-lo e fazer a sua santa vontade, então podemos dizer que o seu reino veio a nós, neste sentido espiritual limitado. Isto é o que o Senhor tinha em mente quando disse em Mateus 6, 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O cristão faz isso quando se submete aos padrões de Deus, quando se submete ao governo de Deus. Quando oramos, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, imediatamente estamos nos sujeitando à obediência implícita na vontade de Deus. O reino de Deus está presente em todo o verdadeiro Filho de Deus, em cujo coração o Senhor Jesus Cristo reina, mas, em outro sentido, o reino ainda é futuro. É futuro para aqueles que ainda estão no reino das trevas, de Satanás, mas que serão salvos. Por exemplo, se você que está ouvindo agora o programa e ainda não é salvo, mas no futuro vier a confiar no Senhor Jesus como seu Salvador, então, nesse sentido, o reino é futuro para você. Como cristãos, devemos orar por aquelas pessoas, aquelas pobres almas que estão na escravidão do pecado e de Satanás. Vamos orar para que elas sejam libertadas e se submetam à autoridade do Senhor Jesus Cristo. E assim esta petição, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, inclui os que estão perdidos. Esta é a nossa oração por eles.
Nós, cristãos, devemos ter um desejo genuíno para que o reino de Deus e de Cristo venha ao coração dos homens agora. Mas ainda em outro sentido, o reino de Deus deve ser estabelecido em toda a terra. Aproxima-se o dia em que o rei virá à terra e estabelecerá o seu trono. Esse tempo será a vinda do reino. Por isto, a petição vai além disso. É uma oração para a vinda literal de Cristo, e a consequência lógica da sua vinda será fazer a sua vontade assim na terra como no céu. E assim, esse é o plano de Deus, que um dia sua vontade irá prevalecer aqui, entre as suas criaturas na terra. E assim nós encontramos esta oração em Apocalipse 22, versículo 20. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos olhar agora para as petições relacionadas às necessidades humanas. Primeiro temos o pedido de provisão. Dá-nos o pão de cada dia. O cristão hoje, na nossa sociedade, acha que é desnecessário levar a sério este pedido, porque o seu freezer está cheio de comida e pode obter tudo o que precisa indo ao supermercado. Por que então orar a Deus por comida quando tenho tudo isso, tudo que eu preciso? Mas, amigos, o objetivo deste pedido é nos ensinar que Deus é nossa fonte de sustento. O pedido aqui é pelo nosso pão de cada dia. Trata-se da confiança e da dependência de Deus para as nossas necessidades imediatas. Este é um pedido pelo pão de cada dia, para as coisas necessárias para sustentar o nosso corpo e nossa alma a cada dia. Pode haver muito mais neste pedido, mas vejo aqui a importância de viver um dia de cada vez, confiando em Deus em meio às necessidades diárias. Quando pedimos pelo nosso pão de cada dia, simplesmente reconhecemos que os nossos dias estão nas mãos de Deus. Nenhum de nós sabe o que o dia trará, mas nós conhecemos aquele que o sabe e podemos continuar confiando nele um dia de cada vez. O pão é uma necessidade básica na vida. Todos nós concordamos com isso. E Deus sabe o quanto precisamos e quando precisamos. Não oramos por nossas necessidades para informar Deus. Deus sabe quais são, antes mesmo de pedirmos. Mas precisamos de contato com o nosso Pai Celestial, que é o Criador e sustentador de toda a vida. O valor e a importância de orar é que nos mantenha em comunhão com Deus, em um relacionamento que Ele deseja e do qual nós necessitamos. Se Deus nos desse todas as nossas necessidades de uma vez, então nunca ouviria de nós uma oração. Assim, vemos que através da oração, aprendemos a depender de Deus, a ter um relacionamento com Ele. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Isso me ensina que todos os dias eu devo estar completamente dependente de Deus. A nossa oração é pelo nosso pão de cada dia. Não é pelo meu pão de cada dia. Não há lugar na verdadeira oração para o egoísmo, que infelizmente prevalece em nossos dias. Eu não estou sozinho em minha necessidade. As necessidades diárias não estão limitadas apenas a mim, minha esposa e meus filhos. Assim vemos que essa oração nos ensina que devemos dar ao nosso próximo. Outro pensamento que me vem à mente é: dá-nos o nosso pão de cada dia, não significa que Deus vai fazer por mim aquilo que Ele espera que eu faça. Ele já decretou em Gênesis 3:19, ganharás o pão com o suor do teu rosto. Isso significa que devemos trabalhar para suprir as nossas necessidades. Se eu me assento, cruzo os meus braços, não faço nada e simplesmente espero que Deus me alimente, eu morrerei de fome. E eu vou merecer isso? Mas depois de fazer o meu trabalho diário e merecer o meu salário, eu ainda devo estar ciente do fato de que o meu Pai Celestial é quem me dá vida e força para que eu possa fazer o meu trabalho diário. Portanto, lembre-se que o pão sobre nossas mesas vem do nosso Pai Celestial. Portanto, agradecê-lo e depender dele é o que devemos fazer todos os dias. Eu espero que esse programa tenha sido uma bênção para você. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.